nosso quinto convidado dessa noite. Deixa eu explicar uma coisa para os amigos que estão aí nos assistindo, viu, gente? Como eu já mencionei, o Andrei é surdo, ele mora em Pindorama, mas tem toda uma vida aqui na cidade de Catanduva. Então, a Patrícia, a nossa intérprete, está interpretando para o Andrei, né, para que ele possa, através dos sinais, entender tudo que nós estamos falando aqui. O Andrei não estava na tela, mas ele estava sempre visualizando a Patrícia, então ele não perdeu nenhuma informação. E agora, a hora que o Andrei for falar conosco, ele vai se comunicar por sinais, e a Patrícia vai interpretar isso, ou seja, vai usar a sua voz. Então a Patrícia, ela vai ser a voz do Andrei para que todos nós possamos entender. Veja que legal essa nossa live, essa possibilidade de estarmos aqui num ambiente tão diverso, com diferentes culturas, características, e essa live, ela vem mostrar para todos nós que a inclusão na sociedade, ela é possível sim, basta todo mundo se adaptar, todo mundo ter a vontade de desejar o bem para o próximo, de fazer o bem para o próximo, e com certeza nós temos, grandes possibilidades para vivermos uma sociedade mais inclusiva, com igualdade de oportunidades para todos. Andrei, muito boa noite, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter a sua participação aqui conosco, e eu quero saber um pouquinho mais da sua história, quem é o Andrei, onde o Andrei nasceu, como ele cresceu, se desenvolveu. É com você, Andrei. Opa, estamos... Eu agradeço o convite, agradeço a intérprete Patrícia por estar me traduzindo de voz, agradeço as pessoas, fiquei admirado com a fala de cada pessoa até agora, pela luta de cada um. Meu nome é Andrei, e esse é o meu sinal. Eu já nasci surdo, não foi uma surdez adquirida. A minha mãe, quando ela estava grávida, o que aconteceu? Ela teve rubéola, e o médico pesquisou e não encontrou nenhum tipo de que ela tivesse tomado a vacina, e esse foi um problema de saúde com a minha mãe. E ela teve uma grande preocupação de perder o filho. Mas eu nasci, né, um bebê lindo, só que o único problema é a questão da surdez, né? Eu já nasci surdo, mas a minha mãe é muito feliz, mas ela não consegue a questão da comunicação. Como a preocupação dela era muito grande em como está ajudando, em como que meu filho vai crescer. Com a idade de mais ou menos 3 anos, a minha mãe, ela não sabia Libras, né? Ninguém sabia Libras. A minha mãe não conhecia Libras. E eu fui crescendo e a minha mãe, junto comigo, procurando como queria fazer. E na cidade de Catanduva, ela encontrou e conversou com alguns surdos na Escola Barão, onde tem surdos na Escola Barão. Aí a mãe começou a procurar e ter contato com outras pessoas em outras escolas. Aí até que ela encontrou a Escola Santos Aguiar, e lá naquela escola tinha surdos, tinha um grupo, uma sala, né? E a minha mãe me levou até lá, com a idade mais ou menos de 7, 8 anos, mais ou menos, e eu fiquei admirado com aquilo tudo, onde os surdos faziam sinais, e eu fiquei feliz com essa nova perspectiva, né? Apesar da minha família se comunicar somente oralmente, eu ficava isolado. E aí eu comecei a ter contato com outros surdos. A parte de cima era só ouvintes, e a parte de baixo era a parte dos deficientes, cegos, surdos. Eu não queria faltar, eu queria ir para a escola todos os dias. Como que os cegos, eu ficava admirado com a questão dos cegos naquelas máquinas, como que acontecia a comunicação, a Libras tátil, né? Ele começou a conhecer também sobre a Libras tátil.
E também era muito difícil para as pessoas deficientes como subir e como descer, né? Então, todas as questões, ele foi vendo as dificuldades. E dentro da escola, eu aprendi um pouco de Libras. Não foi muito, eu aprendi um pouco. E aí eu mudei, não consegui ficar lá naquela escola, lá na parte de cima, que era a parte dos ouvintes. Todas as pessoas ouvintes, só eu surdo, eu não conseguia, eu tinha vontade de ir embora, eu tinha vontade de sumir, mas eu falei, não, eu preciso ficar, eu preciso ter um pouco de paciência, mas apesar de tudo, eu preciso estudar. Mas a comunicação, como que eu vou fazer com a questão da comunicação? Eu não sabia nada, eu via ali e não sabia nada. Depois eu mudei uma outra escola, né, na 5ª série, e sempre junto com os ouvintes. Eu era o único surdo. Eu sofri bastante, 6ª série também, 7ª também. Aí até que na 7ª série eu desisti. Aí era aquela troca de professores, português, matemática, inglês, uma confusão muito grande. Não tinha, as pessoas às vezes ficavam falando, você entendeu? Você entendeu? E eu não conseguia responder, eu não conseguia falar, a voz sumia. Eu queria ir embora, eu queria ir para casa, eu fui para casa, eu chorava muito, né? E a minha mãe muito preocupada, porque não tinha intérprete nessa época também, não existia. Depois, em alguns anos, mais ou menos em 2012, 2011, mais ou menos, eu consegui um intérprete, e eu fiquei muito feliz com isso, na 7ª, 8ª, e eu me formei, né, na 8ª série, e mudei para o Paraná, para Curitiba. Eu procurei cursos, né, de Libras, em onde eu comecei a ter problemas de rins muito grande, e depois era uma dor muito forte, e eu precisava estar indo ao médico. E como que eu iria fazer se não existia uma questão de comunicação? Eu comecei a ficar ansioso, comecei a ficar preocupado com isso. E se me der uma medicação errada? E se não souber? Ele não sabe português, eu não sei as palavras direito. E se eu morrer? Aí ele foi, tomou soro, tomou medicação. Eu não me sentia muito bem. Aí eu voltei para casa, dormi, continuei sentindo dores, tomando aquele medicamento, até que eu resolvi voltar para São Paulo, voltei para minha família, né? A minha família me ajudou, graças a Deus. E aqui na cidade, eu moro na cidade de Pindorama, e um dia eu fui ao banco, e a mesma situação, na Caixa Econômica, cadê a comunicação? Não tinha intérprete, não tinha nada, não tem surdos presentes. Como que eu vou fazer? Não existe isso, eu não conseguia entender. O surdo tem direito, existem muitos surdos no Brasil. E essa luta, né, essa luta precisa continuar em escolas, bancos, precisam se ter esses intérpretes, nos hospitais, isso é muito importante, ter essa acessibilidade. Mas eu lembro que na escola, no Santos Aguiar, se fechou o trabalho do Santos Aguiar. E agora? O que aconteceu? Como que os surdos vão fazer? Cada um foi para o seu lado, cada um foi para as suas cidades, o Rubens de outras cidades, cada um voltou para o seu lugar, e não existia mais. E cada um voltou para o seu lugar, e não houve mais a questão do trabalho no Santos Aguiar. E agora, existe essa questão da inclusão dos surdos com ouvinte, né? É uma questão difícil, precisa-se existir a questão do trabalho bilíngue, a questão do trabalho dentro da escola, precisa-se ter professores surdos também. Para quê? Para que esse surdo possa se desenvolver, para que tenha um desenvolvimento, uma luta, né? O surdo ele tem sofrido bastante ainda, mas tem aumentado a questão dos trabalhos, das diferenças. E essa questão ainda, da questão de saúde, ainda é muito complicado. Precisam se ter cursos, isso é muito importante,
cursos em que as pessoas possam ser fluentes na língua, ter um certificado, ter formação, ser um profissional que trabalhe como intérprete, mas que tenha fluência. Por quê? Se a pessoa não tiver, o intérprete não tiver essa fluência, por exemplo, música, precisa estar dentro de um contexto as músicas, né, para que a gente possa entender, claro, não sendo acontecida de forma sem sentido. Por exemplo, agora no mês de setembro é um mês importante, é o mês do dia 26, que é o dia do surdo. Eu sou youtuber, né? Eu sou onde eu tenho o programa de Libras. Então, eu preciso divulgar, eu preciso falar dessa cultura surda, da comunidade surda. Isso é muito importante, estar mostrando essa comunicação de forma igual, né? De forma unida. Surdos, cegos, deficientes, todos precisam ter respeito um dos outros. Essa é a minha vontade como youtuber, essa é a minha luta, que não tenha mais a desigualdade. Esse é meu sonho. Uau! Muito bom! Parabéns, Andrei. Opa, deixa eu me localizar aqui. Olha, Andrei, durante a sua vida, a sua formação escolar, você sofreu muito bullying, desrespeito por parte dos outros alunos, professores, alunos ouvintes, porque assim, nós sabemos que a surdez, a grande dificuldade de inclusão do surdo é, logicamente, a comunicação. E nós sabemos que a inclusão do surdo na escola ainda ela é muito precária, em Catanduva e em todo o país. Essa é uma realidade triste que a comunidade surda vive. E como que foi a sua relação com a vida escolar? O Andrei encontrou muitas barreiras, tirando, lógico, a questão da comunicação, mas o relacionamento, as amizades, o relacionamento com os professores. Fale para a gente aí o que o Andrei viveu durante a sua formação escolar. Então, nas escolas era muito difícil. Eu vivia momento, às vezes, triste, porque às vezes até dava uma certa depressão, porque as pessoas não brincavam comigo, porque as pessoas não sabiam Libras, as pessoas me olhavam de uma forma diferente, as pessoas às vezes riam, então era um sofrimento, então eu ficava quieto, né? Eu ficava sozinho. Mas eu sempre imaginava, eu não posso estar ficando nessa tristeza, eu preciso ter uma luta, eu preciso me formar. Dentro da minha família também foi muito sofrimento, eu também me senti muito sozinho dentro da minha família, porque não tinha uma comunicação, não tinha expressões, as pessoas acabavam se esquecendo de mim. Amigos também, depois... os amigos foram se casando e foram separando e eu acabei ficando sozinho, mas existiu sim. Por exemplo, no banco, né, na Caixa Econômica, o dia que eu fui, que a minha família foi me ajudar, eu não quero ficar dependente da minha família, eu quero me virar sozinho, ter sempre que precisar alguém para ter essas informações, para ter isso junto, como usar o cartão. Eu sou surdo, mas eu tenho direito de ter minha carteira de motorista, de ter todas as coisas como qualquer outro. Aqui, as escolas aqui, é muito difícil a questão dos surdos hoje dentro das escolas em Catanduva. Não existe uma comunicação. Às vezes as pessoas não acreditam, é surdo, porque às vezes tem um pouco de fala, porque faz fono. Não, é um surdo. Às vezes as pessoas chamam, então às vezes existe uma crítica com relação a essa surdez. Muito bom, muito obrigado. Eu volto, vamos falar mais com o Andrei, o tempo está correndo muito rápido, eu não estou conseguindo aqui nem mencionar as mensagens que estão chegando, os comentários, muita mensagem boa aparece aqui na tela.
e depois a gente vai falando na medida possível. Aproveitando aqui a presença do Andrei, nós precisamos lembrar que este mês é o mês da Semana Nacional do Surdo, né, que acontece, se não me engano, de 20 a 26 de setembro. Alguém depois pode me corrigir aí se eu estiver errado. E o projeto de surdos de Catanduva e região, o projeto para surdos de Catanduva e região, com o apoio da Patrícia, com a minha participação também, do André, nós estamos aí pensando numa programação que traga mais informações e que a gente possa trazer luz aí ao tema da inclusão do surdo na sociedade. Acredito que nos próximos dias, a Priscila Crepaldi, a Juliana Rosa, enfim, toda a equipe aí do Projeto para Surdos, a Roberta Projante, a Alda, a própria Patrícia, vão divulgar aí a programação desses eventos. Nós temos várias pessoas com deficiência auditiva hoje, vários surdos, viu, Andrei, que estão nos assistindo, seus amigos, estão te dando os parabéns pela sua participação. Hoje, o Andrei representa toda a comunidade surda Catanduva. E eu não tenho dúvida que nós fizemos a melhor escolha, né? O Andrei realmente demonstrou aí, nas suas palavras, ser uma pessoa muito engajada socialmente, uma pessoa muito determinada, e isso nos enche de orgulho. Parabéns, viu, Andrei, pela sua história, e acredito que você ainda escreverá muita coisa boa na sua história, e também na história de todas as pessoas surdas de Catanduva e também da região. Muito bom, eu vou, enquanto o André volta aqui, você faz parte, né, do projeto para surdos de Catanduva, você é um membro desse projeto, participa, acho que participa desde o começo. Qual que é a importância do projeto de surdos existente em Catanduva hoje, para os surdos, né? O quanto esse projeto pode ajudar os surdos a se desenvolverem, a terem um desenvolvimento melhor na sua vida. Igual você, por exemplo. Verdade. Eles colocaram um sinal, parece que esse sinal aqui do projeto. Eu não sei, né? Eu fiquei sabendo agora, esse ele está falando que é o sinal. Ok. Não é muito fácil, não é um trabalho fácil, é um trabalho de luta. Por causa de quê? Faltam intérpretes, faltam trabalho nas escolas, faltam intérpretes para isso, existem muitas barreiras para o desenvolvimento dos surdos, tem muito surdo escondido, tem muito surdo que não tem, falta experiência de vida para esse desenvolvimento, falta estar juntos, falta mais incentivo, falta mostrar esse jeito, mostrar as positividades, esquecer as negatividades, isso é muito importante, né? E esse trabalho do projeto, esse trabalho auxilia na questão da acessibilidade, das informações, de mostrar que existe uma igualdade entre os surdos e ouvintes. Por exemplo, no Instituto Federal, o curso de português precisa ter esse desenvolvimento, mas os outros surdos, falta uma questão da Libras, falta essa troca, esse contato, esse conhecimento profundo da língua. Precisa se querer, né, fazer cursos, ter a vontade, né, de estar junto no projeto para surdo. Esse é meu sonho, né, desse trabalho, de ter esse desenvolvimento. Muito bem. Qual é o futuro do Andrei? O Andrei já tem uma boa qualificação, já é um youtuber, mas o que o Andrei pensa em fazer em termos de desenvolvimento acadêmico, em termos de faculdade, em termos de trabalho? Quem vai ser o Andrei dos próximos 10 anos aí? Então, é muito difícil, hoje, nesse momento, está difícil por causa do coronavírus, né? Eu tinha preparado alguns planos, algumas coisas,
mas eu tive que deixar isso e estar fazendo isso em casa, né? Porque é um trabalho que é complicado. Mas eu quero fazer cursos, eu tenho vontade de... Ele quer fazer o curso de designer, né? De interiores, ele quer fazer esse curso. É o sonho que ele tem, a vontade que ele tem, porque ele é apaixonado com esse tipo de trabalho. Mas com a questão do coronavírus, o mundo parou, tá tudo fechado, nada a gente tem mais. O que a gente vai fazer? Eu vou ter que ficar em casa, vou ter que estar lá. Existem muitas barreiras, eu fico vendo televisão, o close-up é um pouco difícil para a gente, as janelas de intérprete são muito pequenas, às vezes eu não consigo ver, eu não consigo entender, o close-up às vezes vem numa questão rápida, ou às vezes o close-up tampa o intérprete, né? É super difícil. Existem muitas reclamações, muitas coisas que eu gostaria de fazer, muita coisa que eu gostaria de ver, uma visibilidade maior, que o surdo pudesse entender melhor, ter uma acessibilidade maior, tanto para o cego quanto para o cadeirante. A gente não pode desistir dessa luta, a luta tem que ser igual. A gente precisa consertar muitas coisas na cidade. Mas o coronavírus veio atrapalhar um pouquinho, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Mas eu tenho pesquisado bastante em sites, eu tenho estudado algumas coisas, mas às vezes não tem um intérprete, não tem só a fala, se torna às vezes um pouco difícil. Eu não concordo às vezes com essas coisas, mas fazer o quê? A gente tem que ter um pouco de paciência. É pesado essa questão das pesquisas, das conquistas. Vão demorar um pouco, mas vamos trabalhar. E eu espero conseguir. Eu estou tentando lembrar aqui. Por exemplo, quando eu fui lá no banco, né, que faltou a comunicação, eu estava de máscara, eu não consigo ver o que a pessoa está falando. E o que foi pior, eu tive que escrever. E também tem aquele vidro, às vezes as coisas eu tenho que escrever, encostar lá no vidro, né? E eu, às vezes, não entendo, porque é um pouco complicado a questão, é difícil, às vezes, o português. Aí eu fico esperando com que as coisas aconteçam. E isso não é certo. Então, eu espero que... E às vezes eu vou embora para casa e fico lá, esperando que as coisas melhorem. Tem alguns aplicativos no celular com conversas, com intérpretes, em São Paulo, chama Icon. E aí eu consigo estar... ele estava vendo que estava lá numa fila, que uma fila de uma demora, e às vezes acaba perdendo tempo, como que telefonar para uma farmácia, como que se vai fazer. Então, o surdo precisa continuar com a sua luta. O que eu quero para o futuro é isso, é que tenham mais intérpretes com qualidades, e isso é certo. Vamos perceber as coisas que estão acontecendo. Isso é muito importante. Legal. Andrei, depois você coloque, por gentileza, o link do seu canal nos comentários desta live, para que a gente possa divulgar, para que as pessoas possam conhecer, acessar e conhecer mais o seu trabalho, tá bom? Eu vou pedir licença para o Andrei mais uma vez. Todo o Brasil! Andrei, eu sou muito amigo do Marquinhos aí em Pindorama, viu? Professor Marquinhos. Foi jogador de futebol profissional, jogou no Santos, e ele é o secretário de esportes hoje. Ele é ex-vereador de Pindorama. Você precisa conhecê-lo. É uma pessoa maravilhosa aí de Pindorama. Trabalhamos juntos aqui em Catanduva. Andrei, qual é a sua mensagem de encerramento da live? O que o teu coração deseja passar para as pessoas, especialmente para os seus amigos surdos que precisam realmente de grandes exemplos como você, de superação, de perspicácia, exemplo de que vale a pena lutar e conseguir os seus objetivos.
Obrigada, eu gostaria de agradecer pela participação nessa live. Obrigada à minha família que está me assistindo, meus amigos surdos. Muito obrigada, eu estou muito feliz com a participação, eu estou com muita saudade de todas as pessoas. Todas as pessoas que continuem com essa luta, porque nós somos iguais. Essa inclusão é um direito, nós somos deficientes, nós temos um caminho a seguir. E nós precisamos estar firmes e levar a nossa bandeira a todos os lugares. Isso é certo. E que Deus abençoe.